Nós queria agradecer primeiramente a Deus, né, por estar aqui com os irmãos. Aqui a gente se sente muito acolhido, com irmãos muito amorosos. A gente fica feliz também de ver famílias que começaram lá em Pirituba e hoje estão aqui sendo fiéis. De ver também o crescimento da igreja, né? Tem novos convertidos, Roberto, Ana, Rafael. Então, isso mostra que a igreja tem feito um bom trabalho e que vocês possam seguir o caminho correto, estão num bom lugar. E também queria deixar aqui um abraço para os irmãos, né, lá de Pirituba, e também um convite para que quiserem lá nos visitar, serão muito bem-vindos. Hoje eu trouxe aqui um tema, acho que muito comum na vida de todos nós. Quem aqui já mandou uma mensagem no WhatsApp, ou sei lá, seja qual for a rede social, e não foi respondido? A pessoa foi lá, ouviu, leu sua mensagem e ela não te respondeu. Olha, isso de vez em quando dá uma raiva, não dá? Isso é comum, né, às vezes. Uma pessoa que você gosta, ou a sua mãe, o seu pai, você precisando de uma resposta, isso não vem. Ou, normalmente, quando você está precisando de algo urgente, a pessoa olha, não responde. E o que você faz com essa pessoa? Normalmente, você coloca ela em 3 caixinhas. Assim, ó, colocar essa pessoa em 3, não me responde, vou colocar ela numa caixinha. Ou você coloca ela numa caixinha de inimiga, olha, nunca mais eu vou mandar mensagem para essa pessoa, acabou as relações. Ou você fica com o silêncio da pessoa, você fica em cima do muro. Fala, olha, bom, se a pessoa não me respondeu, provavelmente alguma coisa ela está fazendo, ou está lavando uma louça, enfim, não sei o que ela está fazendo. Ela não me respondeu por algum motivo. E aí você fica ali, em cima do muro. Ou você pode ficar ainda mais próximo dessa pessoa. Ou você pode falar, não, como assim? Ela não me respondeu, vou mandar outra mensagem. Me respondeu, quero ver se ela está bem. Ela não me respondeu por algum motivo. O que será que ela não me respondeu, né? Muito estranho. Mas essas 3 caixinhas nos faz pensar o quanto que o silêncio ele mexe com o nosso sentimento. Ele mexe com o nosso ser, né? Por que essa pessoa está desse jeito? O que está acontecendo com ele? Ou a pessoa está dando um gelo em você, né? Está falando, não, deixa ele falando. Isso nos faz uma autoanálise. A gente se autoanalisa no silêncio de alguém ou de algo. E isso é muito bom. Às vezes a gente acaba tendo o silêncio de Deus. Mas o silêncio de Deus é difícil, hein? Às vezes a gente está precisando de uma resposta. Às vezes nós estamos precisando de algo e a gente não tem essa resposta. O silêncio de Deus nos faz pensar e se autoanalisar também do jeito que está a nossa vida espiritual e a nossa vida com Deus. Aí você acaba perguntando, em algum momento da sua vida, ou você vai passar por um silêncio de Deus, ou você está passando. E aí você se pergunta, bom, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus me ouve? Olha o que a Bíblia diz. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Em João 11. Deus, aqui, nos mostra que ele está sempre nos ouvindo. Tá, mas se Deus está me ouvindo, por que ele não me responde? Fica controverso, né? Mas Deus pode responder você ou não. Isso depende da vontade dele, né?
Deus pode não estar nos respondendo por alguns motivos. Ou porque você tem pedido de uma forma errada, ou você tem pedido as coisas erradas, ou você tem pedido com uma motivação errada no seu coração. Mas a gente tem alguns motivos relacionados na Bíblia. A gente tem alguns que, de forma clara, já nos dizem, né? Então, Deus, o primeiro deles Deus, ele pode não estar nos ouvindo por algum pecado oculto que você tem feito. Aquele pecado que fica ali guardado debaixo do tapete ou na escrivaninha. Aquele pecado que só está entre você e o capiroto. Só vocês dois sabem. Mas Deus, ele conhece o nosso coração. Olha o que é dito. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Está lá em Isaías 59. Ou seja, o povo dessa época, lá em Isaías, era um povo duro de coração. Um povo que ouvia a mensagem de Deus, mas não se arrependia. E hoje nós temos essa possibilidade também. Hoje nós pecamos, nós fazemos as coisas erradas e muitas vezes não se arrependemos. Mas Deus conhece o nosso coração. Davi foi assim. Davi, ele pecou contra Deus. Davi fez coisas muito ruins, mas ele colocou o seu coração de alma. Ele se humilhou perante Deus e Deus o ouviu. Deus pode não estar ouvindo as nossas orações ou respondendo algo seu, às vezes por tratar mal a sua esposa. Fala, como assim? Olha o que é dito na Bíblia. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Isso está lá em 1 Pedro 3. Às vezes o homem nessa época ele se convertia e continuava bruto, né? E a mulher naquela época, a mulher era muito vulnerável. E a mulher precisava do auxílio do homem. E aqui nós temos uma certeza que homens e mulheres são iguais. Quando diz, maridos, vós igualmente. Essa ideia de igualdade, ela não é algo novo. Ela não vem dessas ideologias que dividem só para prejudicar as pessoas. Aqui Deus nos mostra que homem e mulher são iguais, mas com papéis diferentes, papéis separados para a honra e glória de Deus. Aqui dito que somos herdeiros da mesma graça de vida. Ou seja, nós temos que tratar bem as nossas esposas, tratar com carinho, com amor, para que as nossas orações não sejam interrompidas. Deus não ouve porque, às vezes, nós somos egoístas. Às vezes, nós pedimos da forma errada, as coisas erradas.
Olha o que é dito na Bíblia. Cobiçais e nada tendes. Matais, invejais e nada podes obter. Viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Está lá em Tiago 4. Tudo que Deus nos dá, qualquer bênção que você tenha recebido, essa bênção é para honra e glória do nome de Deus. O que nós recebemos de Deus serve para ajudar as pessoas, ajudar a nossa igreja, ajudar os nossos irmãos, abençoar a vida de outras pessoas. Cada bênção recebida é uma ferramenta para ajudar a honrar a Deus através dela. E o egoísta, ele não vê dessa forma. O egoísta, ele pedirá para ele mesmo. Ele tem objetivos pessoais, motivações pessoais, motivações erradas. E Deus, de fato, não irá ouvir. Eu, particularmente, eu já passei por algumas provações nessa vida. Mas tem algo muito feliz que eu posso compartilhar com os irmãos, é que eu sou muito feliz de sempre, às vezes, orar a Deus e Ele me ouvir muito rápido. Eu fiquei solteiro durante um bom tempo e, certa vez, eu chamei os irmãos lá de Pirituba, a Martinha e o Juliano, falei, olha, vocês querem orar comigo? Porque eu não queria, eu quero ter uma família, né? Aí eles falaram, não, vamos orar sim, vamos continuar, vamos orar. E essas orações demoraram 4 meses para surgir efeito. Eu fiz uma lista, né? Pessoa que eu queria. Eu queria uma mulher que amasse a Deus acima de tudo e qualquer coisa. Queria que ela fosse loira, de olhos claros, de 1,70 m. Olha quem está pedindo, né? Eu não sou aquela coisa, né? Mas eu anotei, deixei lá. Bom, deixei lá na listinha. Orei um dia para que dessa esposa eu pudesse ter familiares cristãos. E hoje eu estou aqui casado com parte da minha família aqui e cristãos. E eu honro a Deus e fico muito feliz de ter orado e Deus ter ouvido as minhas orações. Isso sem contar que foram 4 meses até conhecer a minha esposa e mais 3 meses para casar. Então, Deus tem ouvido as nossas orações. Mas, voltando. Você ser forjada pelo silêncio de Deus é algo muito difícil. Você começa a ficar desesperado uma hora, porque você pede tanto algo, você quer tanto algo, e você não recebe aquilo, você começa a ficar desesperado. Você tem que tomar cuidado para você não ficar místico. Falar assim, olha, se essa cortina mexer aqui, eu sei que é da vontade de Deus. Ah, se esse ventilador mexer, vai ser da vontade de Deus. Não mexeu. Já fica meio assim. Tem alguma coisa acontecendo. E a gente começa a ficar místico, né? Isso é errado. E dentro dessa situação muito difícil que eu estava, eu comecei a estudar e tentar entender quais são essas situações, né? Por que Deus não estava me respondendo? Então, eu comecei a orar, comecei a tentar entender a vontade de Deus, que às vezes é só a minha vontade, né? É só estar no meu coração. E isso, eu estava recebendo a resposta por conta disso. Mas o que eu mais queria era ouvir Deus, era ouvir que Deus estava falando para mim de alguma forma, de algum jeito. Eu estava desesperado nessa situação. Mas aí eu descobri que é no silêncio de Deus que nós revelamos
a Ele o nosso caráter mais íntimo. É no silêncio de Deus que a gente consegue mostrar quem realmente nós somos. Nós somos aquelas pessoas que, ouvindo ou não ouvindo a vontade de Deus, nós falamos, bom, se Deus não existe mesmo, Deus não existe. Aí você já começa a fazer as coisas erradas, já começa a pensar nas coisas erradas. Bom, Deus não quer melhorar meu casamento, bom, vou largar logo de vez. Essas pessoas aqui não querem nada comigo. Bom, Deus virou as costas para mim, então vou virar as costas para Deus. Mas também você pode ser aquela pessoa que busca a Deus de forma verdadeira, que se humilha perante Deus, que coloca diante de Deus o seu coração de forma verdadeira, que só está você e Deus no quarto, onde você se derrama de verdade perante Deus. E você acaba colocando as suas aflições diante de Deus, colocando o seu coração. E Deus, Ele nos ouve. Deus, Ele conhece o nosso coração. E foi aí que eu descobri que o silêncio de Deus é uma das maiores armas divinas para nos preparar para algo que está por vir. Uma nova fase, um novo nível. O silêncio de Deus, normalmente, não é um castigo. Ele talvez seja uma preparação para uma fase que você precisa estar preparado espiritualmente, fisicamente, algo que você vai precisar disso. Então, Deus, Ele está preparando os detalhes disso. Ele está forjando você para algo ainda maior do que você consegue fazer hoje. Mas eu queria colocar aqui um exemplo, o maior exemplo que tem a respeito do silêncio. Olha o que é dito. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Aqui nós temos o próprio Filho de Deus perguntando a Deus: por que me desamparastes? E hoje, às vezes, nós estamos aqui colocando, às vezes nós somos tão complicados que às vezes a gente coloca a culpa em Deus. Mas aqui nós temos o próprio Filho de Deus perguntando: Pai, eu preparei esses homens, eu curei pessoas, eu fiz milagres, agora eu estou aqui na cruz. O próprio Jesus morreu num silêncio de Deus. Vejam, Jesus sabia o que ele estava fazendo, mas ele tinha que passar pelas nossas dificuldades, se tornar humano e passar por aquele sofrimento. Deus silencia para ver o que vamos decidir com o nosso livre-arbítrio. Deus deixa você em paz para ver até onde você vai, qual o caminho que você vai seguir. Será que você vai ser uma pessoa que vai se aproximar dele ou uma pessoa que vai se afastar? Jesus deu o último suspiro e disse, e entregava a sua vida a Deus, e isso sem escutar nada. Ele morre, mas ressuscita no último dia da semana para salvar a nossa vida, a minha vida. O silêncio procede uma honra e glória a Deus. Às vezes você está um passo de honrar a Deus por algo, mas você acaba virando as costas para Ele, porque não consegue entender o tempo das coisas. E não é no nosso tempo.
Josué. Josué foi um judeu escravo no Egito. Com 40 anos, ele teve a possibilidade de sair do Egito, ver o mar se abrindo, passar por tudo aquilo. 40 anos. Depois teve que esperar mais 40 anos para ver a terra prometida. Imagina, 40 anos. Josué, dá uma segurada aí que não é a sua hora ainda, irmão. Vai com calma. Ana foi uma mulher muito fiel que era estéril. Ela orou durante anos. Teve Samuel. Abraão teve a promessa de Deus com 75 anos de idade. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Ontem nós tivemos uma brincadeira aqui que tinha todas essas perguntas. Foi muito boa. Abraão e Sara demoraram 25 anos para receber uma promessa. E às vezes nós queremos agora. Às vezes nós queremos amanhã. Abraão andou com Isaac durante 3 dias. E Deus, sem falar nada, sem dar um pio para Abraão. Imagina a cabeça desse homem. Senhor, é só uma criança. O Senhor prometeu para nós. A Sara orou por tanto tempo. E agora, o filho da promessa, eu tenho que sacrificar. Imagina esses 3 dias caminhando. Uma criança do lado. Imagina o menino. Rapaz, o que está acontecendo aqui? Eu estou indo para um lugar que não está mesmo. Bom. E perguntava para o pai. Pai, está indo, mas cadê o cordeiro? Calma. Você imagina a cabeça do menino perguntando para o pai durante 3 dias. E o pai tendo que ficar em silêncio. Imagina o sofrimento que ele ficou. E o sofrimento também de esperar em Deus. É gratificante saber que existiram homens tão fortes assim como Abraão. Mas eles imaginam a volta. A volta. Isaac assim, ó. Opa, meu pai tentou sacrificar ali. Ou até mesmo a Sara perguntando para Abraão, Abraão, como é que foi essa viagem? Ele falando assim, ó, foi por isso aqui que eu... Difícil. Irmãos, às vezes nós estamos a um passo de conseguir aquilo que pedimos a Deus e somos impacientes. Às vezes a nossa paciência acaba e nós deixamos de receber algo que é para a glória de Deus. E aí fica a pergunta, você no silêncio de Deus é aquele que se aproxima ou se afasta de Deus? Ou que você fica impaciente e fala, não, está demorando muito. Não dá para esperar tanto assim. Às vezes nós achamos o centro do universo. Às vezes nós achamos que somos algo. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós não merecemos a nossa vida. Nós nem merecemos estar aqui hoje. Nós não damos valor para uma alma, para um ser que morreu por nós. Hoje você levantou a sua cama, tomou café, se preparou e veio ao culto. E às vezes nós esquecemos que para nós estarmos aqui hoje, para nós estarmos sentados aqui hoje, alguém morreu por nós. Mas isso não fica muito claro porque não faz parte, às vezes, da nossa família direta. E a isso a gente não dá valor. Mas se todos nós colocássemos diante do Senhor que, obrigado, Senhor, porque o teu filho morreu por mim hoje, nós talvez teríamos mais perto de Deus.
nós poderíamos dar mais valor a do que Deus tem feito por nós. Então, para você que hoje Deus está tocando no seu coração, você tem a possibilidade hoje de agradecer que alguém morreu por você hoje, de entregar a sua vida a Ele, de compartilhar desse amor dos irmãos, compartilhar do amor dele. Logo após, teremos a possibilidade daquelas pessoas que querem entregar a sua vida a Deus, assim fazer. E você foi salvo por Deus. A sua alma foi pregada, os seus pecados foram pregados lá na cruz. Você pode usufruir também das nossas alegrias, desse imenso amor que Deus nos concedeu. Mas, encaminhando para o fim, eu queria ressaltar aqui para os irmãos que uma experiência pessoal, ela não serve de doutrina, né? Mas ela serve normalmente para mostrar e glorificar a Deus e também dar um testemunho de algo. Então, eu queria publicamente dar um testemunho aqui de algo que aconteceu comigo, lembrando mais uma vez que experiências pessoais, elas não servem como doutrina, mas eu queria dividir aqui com os irmãos, já encaminhando para o fim. Certo dia, eu estava terminando um devocional que eu faço pelas manhãs e que falava sobre o silêncio de Deus. Eu estava muito triste, fazia mais de um ano que eu estava pedindo algo para Deus, uma coisa muito importante para mim, eu estava muito aflito, tinha tentado de todas as formas, e estava muito difícil para mim. Mas naquele dia, eu tinha acabado de terminar um devocional que falava sobre o silêncio de Deus. E naquele mesmo dia, sem eu esperar, Deus me respondeu. Foi algo que iria mudar a minha vida completamente. Completamente. Eu quero pedir licença aqui para os irmãos para ler o que foi dito, né? Nesse devocional, porque às vezes você está precisando ouvir isso para continuar a seguir em frente, já como encerrando as minhas palavras. O título do devocional era Colhendo os Frutos, e dizia assim: Deus está trabalhando por você, mesmo que seus planos levem tempo. A minha oração é que você aprenda a esperar por sua resposta. Não importa quanto tempo leve, o que faça fielmente, pacientemente e com alegria. Você investiu tanto tempo, energia, oração, confiança esperando nele, seria uma pena se você o abandonasse sua esperança agora. Especialmente estando a bênção e a resposta dele mais perto como nunca. Então não desista. Tenha certeza de que Deus está ativamente, poderosamente, sabiamente e amavelmente providenciando as circunstâncias para a sua vida. Mesmo que a atividade dele não seja óbvia para você, ela está te fazendo se aproximar, aperfeiçoando a sua personalidade e ensinando os caminhos dele e cumprindo suas promessas dele para você. Em 1 Coríntios 2, 9, ensina: o que ninguém viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Em outras palavras, você pode não conseguir imaginar tudo que o Pai está fazendo durante e ao longo dos dias, meses ou anos que você procurou por Ele. Mas é tudo absolutamente maravilhoso. E se você esperar por Ele, com resistência, esperança, direcionando o seu foco para Ele, propositalmente, procurando pela vontade dEle, através da Escritura e da oração, reivindicando ativamente as suas promessas,
enfrentando corajosamente a adversidade com fé, você com certeza irá ver os frutos da sua obediência. Enquanto estiver esperando ansiosamente, aqui está o que você pode fazer. Se humilhe diante do Senhor e foque nele ao invés do seu desejo. Permaneça obediente na vontade de Deus. Tenha fé que o Pai fará o que ele prometeu. E, finalmente, seja corajoso. Nós começamos esse plano com uma lista de nuncas. No entanto, eu oro para que cada dia do devocional você seja encorajado e descubra princípios e verdades bíblicas que irão fortalecê-lo, sempre que o Pai parecer atrasado e a razão humana falar para você desistir. Você pode perseverar com expectativa e alegria em saber que Deus nunca irá te decepcionar. Você pode continuar esperando. Mesmo quando os nuncas da vida te bombardearem, percebendo que é pelo Senhor que você realmente espera. E Ele se importa perfeitamente com tudo que é relacionado a você. Você pode confiar que o Pai irá te guiar e saber com segurança absoluta que Ele tem em mente o que é melhor para você. Desde o dia 1 desse plano de leitura, eu espero que você perceba que nós evoluímos desde os nuncas. Pensando nisso, eu quero finalizar com um tema muito mais otimista, uma palavra que eu espero que você se lembre quando estiver esperando no Senhor. Uma palavra que se aplica ao seu caráter maravilhoso, infalível, uma palavra que descreve lindamente o quão prometido Ele está com você e com o seu bem-estar. Sempre, enquanto cristão, Deus sempre estará com você. Ele sempre amará você. Ele sempre perdoará os seus pecados. Ele sempre escutará você. Ele sempre consolará você. Ele sempre proverá para você. Ele sempre se lembrará de você. Ele sempre trabalhará por você. Ele sempre o conduzirá com poder e sabedoria. E sempre o abençoará a sua obediência a Ele. Ele sempre virá ao seu socorro. Ele sempre responderá às suas orações. E quando esperar no Senhor, você pode saber com certeza que o melhor está por vir sempre. Amém?